Possui o homem algo chamado livre-arbítrio? Pode um ser humano, voluntariamente e sem qualquer ajuda, voltar-se para Cristo, a fim de ser salvo de seus pecados? Erasmo respondia com um sim, Lutero com um ressoante não. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com o livro Nascido Escravo, de Martim Lutero, obra de 1525. E hoje o nosso vídeo é uma dica de leitura para que você possa ter acesso a esse livro do Martim Lutero, o grande reformador, o monge agostiniano Lutero. Esse livro é da editora Fiel, e olha só, pessoal, não querendo fazer nenhuma propaganda, até porque eu não tenho nenhum benefício com isso, mas é sempre bom ficar de olho em tudo que a editora Fiel produz. Editora Fiel, uma ótima editora, e sempre traz grandes conteúdos que por vezes você não encontra com fácil acesso em outras editoras, e a editora Fiel faz esse trabalho muito bem feito, único e singular. O livro é bem pequeno, o livro Nascido Escravo, tem aqui no máximo 100 páginas, é isso mesmo, 100 páginas exatas praticamente. E o que acontece? Esse livro, ele na verdade é o desenrolar de uma treta, o desenrolar de uma discussão teológica nos períodos de 1524 e 1525. O que acontece nesse livro é que esse livro é uma resposta de Martim Lutero a um homem chamado Erasmo, Desidério Erasmo. Ele foi nascido em Roterdã e por isso nascido ali entre 1466 e 1469, e por isso a maioria o conhece como Erasmo de Roterdã. O Erasmo, à semelhança do nosso reformador Lutero, também foi um monge agostiniano, passou por esse período por 7 anos e sempre foi um erudito, sempre foi muito motivado a estudar e a conhecer o grego, e sendo assim se tornou um homem de grande capacidade intelectual. É sendo assim que Erasmo, e se existe uma peculiaridade que a gente deve observar nesse Erasmo, é que o Erasmo era um humanista, isso mesmo. Erasmo era muito voltado e um estudioso para as questões humanistas, e sendo assim, acredito que por conta dessa influência de grandes estudos e grande profundidade no humanismo, Erasmo ele acreditava que os homens podiam conquistar a salvação, ao invés de dependerem exclusivamente de Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. É por isso que esse livro ele surge, já que essa forma de pensar ela é totalmente antagônica ao outro monge agostiniano, mas agora Martim Lutero, que nasceu na Saxônia, que hoje faz parte da Alemanha. Lutero ele era cerca de 14 anos mais novo do que o Erasmo de Roterdã. E a princípio, Erasmo e Lutero eles eram até companheiros, já que o Erasmo, junto com Lutero, vinha já há algum tempo rejeitando. A gente tem que lembrar que 1524 e 1525 são períodos até considerados próximos à Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. E sendo assim, tanto o Erasmo quanto Lutero, eles eram aliados no concernente ao fato de discordarem de muitas coisas, de muitas falhas que, segundo eles, existiam ali na Igreja de Roma. Lutero tocava em um ponto mais crucial, já que ele desafiava os ensinos da Igreja Romana concernente ao tema soteriológico, ou seja, quando me refiro a soteriologia, eu me refiro que Lutero ele se esmerava mais as suas maiores concordâncias, e obviamente existiam outras, mas as suas maiores discordâncias, melhor dizendo, com a Igreja de Roma, era concernente ao tema sobre a salvação, ao tema soteriológico. Foi desafiando então o próprio Lutero que o Erasmo ele publicou um livro, alguns escritos acerca de uma discussão de um tema que até hoje ecoa o nosso tempo, um tema chamado livre-arbítrio.
em 1524, o Erasmo de Roterdã, o Erasmo ele escreve ao rei da época, Henrique VIII, sobre o livre-arbítrio. Ele defende a tese do livre-arbítrio. E sendo assim, quando, logicamente, Erasmo ele defende a tese do livre-arbítrio, nós temos que pensar que dentro desse contexto nós estamos em plena briga, em pleno atrito em relação à Reforma Protestante. A Reforma Protestante não foi um evento que apenas aconteceu no ano de 1517, mas foi um evento que até se iniciou, de certa forma, com outros protagonistas antes de 1517, mas que ganhou o seu grande ápice em 1517 e continuou acontecendo ao decorrer dos anos. E quando Erasmo ele publica algo defendendo aquilo que a Igreja Romana tanto defendia concernente ao tema salvação, muitos o apoiam, a maioria, acredito que quase que toda, se não toda a Igreja Romana o apoia, já que ele está defendendo uma questão crucial com relação ao atrito que culminou na Reforma Protestante. Já que o principal tema, como já dito aqui, que Lutero atacava da Igreja Romana, era acerca da questão soteriológica da salvação. O que Erasmo defende, e Erasmo luta ferrenhamente com seus argumentos, é o livre-arbítrio. Para Erasmo, como o próprio Erasmo definia o livre-arbítrio. Quero fazer uma leitura do livro, de um trecho onde o próprio Erasmo define o livre-arbítrio como: posso conceber o livre-arbítrio como um poder da vontade humana, mediante o qual um homem pode aplicar-se àquelas coisas que conduzem à eterna salvação, ou pode afastar-se delas. É a partir de então que a gente vai perceber um conflito teológico sendo conduzido de forma soberana por Deus. Já que a partir daqui, Lutero ele vai responder o Erasmo de Roterdã, produzindo um livro chamado A Escravidão da Vontade, que é o livro que nós temos em mãos, aqui logicamente com outro título, Nascido Escravo, mas é o documento, é o mesmo documento que se chamava A Escravidão da Vontade, que Lutero produziu para responder quanto o ataque da afirmativa de que existiria um livre-arbítrio para o ser humano. É claro que dentro desse pequeno documento de 100 páginas, muita coisa que é reduzida, os argumentos de Lutero são muito maiores, muito mais robustos, mas aqui a tentativa foi condensar aquilo que tem como maior ápice nos argumentos de Lutero. É assim que esse livro surge. Então você percebe que esse livro não é simplesmente um homem dizendo o que pensa. Não, esse livro é a resposta da necessidade da igreja da época. É a resposta da necessidade de pastoreio do povo de Deus da época. Lutero ele quer defende ferrenhamente que a salvação é pela graça e que não há nada que o homem possa fazer para se salvar. Para isso ele vai contradizer os ensinos de Erasmo acerca da ideia de que o homem tem um livre-arbítrio, essa ideia de poder depositar um pouco da salvação nas mãos de Deus e um pouco dessa salvação nas mãos do homem com a sua vontade e a sua escolha. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre livre-arbítrio. Vou deixar a capinha aqui em algum lugar. Você pode ver esse vídeo também, onde a gente vai ali falar sobre alguns versículos de forma mais aprofundada e falar sobre esse tema. Mas hoje, o que eu estou trazendo aqui é a recomendação desse livro. O livro tem, como já dito, tem 100 páginas, ele é dividido em 4 capítulos. Ele começa com alguns argumentos de Lutero, onde ele demonstra o que as escrituras ensinam. E logo é interessante, o que as escrituras ensinam de fato. Ele vai se preocupar em demonstrar a descredibilidade dessa ideia de livre-arbítrio por meio das escrituras. É interessante perceber o espírito debatedor de Lutero, de um teólogo que tem heranças dos teólogos medievais. É muito nítido perceber essa herança agostiniana que está dentro de Lutero, porque no livro
a tradução conserva muito bem, até de certa forma, Lutero sendo um pouco ríspido, dizendo para Erasmo: olha, como você foi ignorante em levar em consideração esse termo, como você foi imbecil em acreditar em usar as escrituras dessa forma. Você vê um Lutero até um pouco irado, um Lutero que tinha por característica, como quando a gente sempre lê acerca de Lutero, um homem que realmente não simplesmente produzia sermões, documentos e teologia, mas que de fato vivia no seu sangue, no seu coração e com muita emoção tudo que ele produzia teologicamente e tudo que ele fazia como pastor, teólogo, mestre, doutor da Bíblia que era. Então, o primeiro capítulo, Lutero vai se dedicar a demonstrar o que as escrituras ensinam. Depois vai ter um segundo capítulo, onde o Lutero ele vai expor o que Erasmo ensinava. Então ele vai colocar os argumentos de Erasmo acerca do livre-arbítrio e vai os refutá-lo já nesse capítulo 2, cada argumento de Erasmo. O capítulo 3 vai demonstrar o que Lutero pensa sobre os ensinos de Erasmo, que foram tratados no capítulo 2. E por fim, lá no capítulo 4, vão ter esse livro, ele é dividido em cada capítulo com argumentos. Aí quando você entrar no capítulo 1, vai ter, por exemplo, argumento 1, 2, 3 e assim por diante. No segundo capítulo, argumento 1, 2 de Erasmo, assim por diante. E aí no capítulo 4, onde ele vai fazer um comentário sobre o estudo de Erasmo acerca de textos que negam o livre-arbítrio. Mais uma resposta com muita classe, contida com 8 argumentos nesse último capítulo, fechando ali com as 97 páginas apenas que tem. Um livro que você vai ler rapidamente, mas que vai te causar muita meditação e talvez, assim como eu, você demore um pouco mais na leitura, apesar das poucas páginas, eu demorei um pouco para ler. Esse livro, por que eu estou indicando esse livro? Porque ele é importante para os nossos dias também, sabe? Ainda hoje nós temos que defender a doutrina da graça, defender o evangelho da graça como Lutero defendeu. Se o que Lutero escreveu é um ensino da palavra de Deus, então nós precisamos dar-lhe atenção nestes nossos dias. Nós temos que dar atenção. Se o que Lutero expôs é aquilo que a Bíblia diz, nós temos que dar plena atenção. Quando nós estudamos os reformadores como John Knox, Melanchthon, Martin Luther, Calvino, Lutero, entre outros que participaram de forma direta e indireta da reforma, nós até vamos perceber divergências em tópicos diferentes, mas a gente nunca vai perceber divergência nesse fato, onde nenhum desses grandes reformadores defenderam a ideia que o ser humano, de que ele tem um livre-arbítrio para poder ser salvo demasiado a partir das suas oriundas, das suas escolhas. E a gente vai perceber que, apesar de divergências pequenas em aspectos secundários que esses reformadores tinham, nesse ponto nenhum deles nunca divergiu. E sendo assim, isso nos leva a pensar e perceber que é um ponto muito importante, que deve ser defendido por nós. E por que esse livro se torna tão urgente? Porque ainda hoje a gente escuta tantas pessoas falando o livre-arbítrio, sem de fato saber qual a origem dessa doutrina, quem de fato deu origem a essa errônea doutrina, a essa forma de pensar. Nós temos que refinar a nossa compreensão do evangelho, a nossa compreensão soteriológica, porque por vezes, por não estudarmos, por não buscarmos de fato a fonte de onde tantas coisas que falamos diariamente sem saber, podemos nos incorrer em erros que mexem na soberania de Deus. E diante da soberania de Deus, uma das coisas que nós não podemos mexer é concernente à salvação. A salvação é pela graça, não há nada que o homem possa fazer para salvar a si mesmo. Eu quero encerrar, estou procurando aqui, eu quero encerrar esse vídeo lendo um trecho do que Lutero escreveu. E eu quero ler a página 24, onde Lutero diz assim: finalmente, então, se existe tal coisa como livre-arbítrio, deve ser a mais nobre das capacidades humanas. Porque mesmo sem o Espírito Santo, o livre-arbítrio afirma possibilitar ao homem guardar a lei inteira.
Entretanto, Paulo assevera que aqueles que são das obras da lei não estão justificados. Isso significa que o livre-arbítrio, mesmo considerado por seu melhor ângulo, é incapaz de corrigir a situação do homem diante de Deus. A única coisa que pode levar o homem à salvação é, de fato, a mão poderosa e a vontade de Deus. Nada mais. E Lutero expôs isso muito bem em Nascido Escravo. Fica a dica de leitura. Espero ter te ajudado até aqui. Não esquece não, lê esse livro. Hein? Deus te abençoe.